Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o H2B. Fiquem ligados. Muita gente fala de EB3, EB2, a gente fala também aqui H1B, já fizemos um vídeo aí semana passada sobre isso. Então são vídeos importantes, mas a gente sempre esquece um pouco do H2B. O H2B é um visto muito interessante, pode ajudar muita gente, tá? Não vai resolver o seu problema de imigração de uma vez, mas pode ajudar o seu problema de estar nos Estados Unidos a mais curto prazo. Então, para que serve o H2B? É um visto criado para trabalhadores sazonais, temporários, geralmente ligados a uma estação do ano, um período do ano, ou então, às vezes, quando o empregador tem uma necessidade intermitente, ou uma necessidade por conta de uma ocorrência única. Então, são situações onde a empresa realmente precisa contratar pessoas para trabalhar numa certa área, numa certa função, e não conseguiria encontrar alguém no país disponível para trabalhar naquelas áreas, e seria apenas um trabalho temporário por um período curto de tempo. Embora as regulamentações permitam até um ano de visa, um ano nesse status, geralmente a gente gosta de trabalhar com 9 meses, para não ficar muito parecendo que a empresa tem uma necessidade permanente para aquele cargo, tá? Então, o H2B serve para isso, para uma empresa trazer alguém para trabalhar temporariamente e depois essa pessoa retornaria ao seu país de origem. Obviamente que se a pessoa tiver um processo de EB3 correndo e não for a mesma função ou a mesma empresa que está aplicando para o EB3 e para o H2B, é possível migrar do H2B para o EB3 de acordo com o tempo do processo, tal. Isso é uma coisa mais complexa. Precisa realmente fazer uma análise de cada caso, com cada situação com bem detalhes, né? Agora, em termos gerais, o H2B é usado muito por exemplo, hotéis em lugares que tem, por exemplo, estação de esqui. Então, eles só precisam de pessoas para trabalhar no hotel durante aquela época do ano, que tem neve. Outros lugares, por exemplo, como Flórida. Flórida é um estado um pouco atípico, porque a baixa estação é justamente no verão, porque ninguém aguenta ficar na Flórida no verão, né? Na verdade, eu já morei lá, a gente sabe como é que é o clima, né? Muita umidade, o sol, então fica muito quente. Mas então, a Flórida tem baixa estação no verão, tá? Então, os hotéis, em algumas áreas da Flórida, não tem necessidade de ter pessoas para aquela época do ano, mas quando chega no inverno, nós temos aí o pessoal do Canadá, Nova York, Chicago, Boston. O norte do país está com neve, né? Eles vão lá para a Flórida. Aí a Flórida realmente tem um clima legal nessa época do ano. Então é alta estação. Milhões de pessoas moram na Flórida nessa época do ano e vão embora no verão, porque não aguentam. São chamados snowbirds, né? Os pássaros da neve. Mas enfim, o H2B serve para esse tipo de situação. Então você trabalha um tempo naquele período, o resto do ano não precisa trabalhar. Também é muito usado por empresas que têm normalmente contrato de trabalho sazonais. Por exemplo, em Massachusetts, em alguns lugares do país que tem neve, a gente tem trabalhos que não podem ser feitos durante o período de neve. Mas durante o período que não tem neve, o trabalho é feito e é concentrado todo o trabalho, toda a mão de obra naquela época do ano. Então também se pode usar o H2B para isso. Outra opção boa para o H2B também é quando, por exemplo, tem um empregador, uma empresa, que tem um contrato, e aquele contrato é apenas por um período de talvez, 9 meses, 10 meses, um ano, e não vai precisar daquelas pessoas depois do contrato. Então, nesse caso, pode provar para a imigração, que é por causa de um contrato, é uma coisa intermitente, é uma ocorrência única, e não está usando o H2B para suprir uma necessidade permanente da empresa. Então, desde que o H2B não seja usado para suprir uma necessidade permanente da empresa, não há problema. E aí temos que pensar também como fazer, que as pessoas às vezes vão querer vir para aqui, no H2B, mas não vão querer voltar.
Então se pode mudar no programa H2B ainda, passar para outro programa, outra empresa, e você pode sair migrando de uma empresa para outra até que alguma delas faça para você o EB3, tá? Como eu falei antes, de preferência que não seja a mesma que está fazendo já o H2B. No H2B, geralmente a empresa ou o empregador pode, com uma petição, trazer um número quase que ilimitado de pessoas. Então a gente faz aqui, inclusive, a gente cobra uma taxa única para até 10 pessoas. E a partir de 10 pessoas tem uma taxa adicional por cada pessoa adicional. Mas normalmente, se fizer para 2, 3 pessoas, se fizer para 10, é o mesmo preço de honorários, taxa de imigração, tudo isso. Claro que tem a parte do consulado, que é por pessoa, mas a parte inicial da imigração é um valor só para até 10 pessoas. Então, as empresas podem usar isso aí para trazer pessoas para trabalhar, por exemplo, na área de limpeza, na área de delivery, na área de construção, né? Tem um contrato às vezes que é uma construção que vai só por um período de 6 meses, 1 ano, então pode ser usado para construção, pode ser usado para hotéis, restaurantes, nessa zona do país que tem um trabalho mais ou menos sazonal, a alta ou baixa estação. Então o H2B pode ser muito bem usado para isso aí. Não é tão fácil o processo em si, tá? Mas uma vez que o empregador deseja trazer pessoas para suprir aquelas vagas e usar o programa H2B, a gente tem como fazer aqui de uma forma bem eficaz, bem eficiente. Agora, lembrando que o H2B são 66 mil visas por ano que podem ser emitidos, não tem a loteria como no H1B, mas existe uma divisão entre os semestres. Então, o primeiro lote de 33 mil visas vão ser disponibilizados para trabalhos começando em 1º de abril. E o segundo lote, de mais de 33 mil visas, vão ser disponibilizados para pessoas que vão, trabalhos que vão iniciar em 1º de outubro. E geralmente se recomenda iniciar a processar esse caso, vamos dizer, uns 120 dias, pelo menos 120 dias antes do esperado começo das atividades, do trabalho que está sendo oferecido. Então, mas é um processo um pouco complexo, passa pelo Departamento de Trabalho, tem uma mini certificação que tem que conseguir do Departamento de Trabalho, tem verificação de salário, tudo isso, e parecendo um EB3, mas sem levar 16 meses como no EB3, né? Aquilo lá tá ridículo, né? Mas a gente tem aí que fazer esse processo com o Departamento de Trabalho e depois com a imigração, para depois que a imigração aprovar, e tem Premium Processing, by the way, então pode ser feito o Premium Processing, e uma vez que tiver aprovada essa petição, os consulados vão ser notificados que as pessoas vão lá fazer a aplicação do visto, tá? E pode trazer os dependentes com H4. Os dependentes não vão poder trabalhar aqui, mas podem acompanhar o portador do H2B, tá? Então, essa é uma modalidade muito interessante para algumas pessoas, mas deve ser realmente pensado, muito bem pensado, esse visto em relação ao EB3, se for a intenção, para não configurar que realmente a empresa está querendo suprir uma necessidade permanente e usando o H2B para isso. Mas fora isso, a gente tem como fazer a conciliação muito bem disso aí. Tá? Esse visto H2B, ele pode ser renovado, tá? A gente pode conseguir a renovação se tiver, por exemplo, vamos supor que uma empresa tem um contrato, uma empresa de construção tem um contrato, e esse contrato está previsto para levar até setembro, mas aí houve um atraso, talvez mau tempo, alguma coisa assim, e o contrato vai ter que se alastrar um pouco mais, vai ter que se alargar um pouco mais, então pode conseguir extensão para esse contrato. Ou então a empresa pegou um outro contrato, também se pode usar o H2B para isso, tem que fazer alguma verificação, tem que ver de acordo com a lei, mas normalmente se pode fazer. E é um visto muito bom realmente para quem quer vir para aqui para os Estados Unidos já, em vez de ficar esperando só o EB3, que vai levar sei lá quanto tempo, ainda mais se for o Unskilled, que está com a fila hoje do Visa Bulletin em janeiro de 2020, então imagine quanto tempo vai levar para você conseguir um EB3 Unskilled estando no Brasil. Mas estando aqui nos Estados Unidos já com o H2B, pode depois mudar de status, inclusive pode mudar o status depois para estudante, para ficar aqui fazendo algum curso, ou até mudar para turista e ganhar mais um tempo para passear no país aqui, se for necessário. E dá tempo realmente de alcançar o seu EB3, de alcançar o final do Labor Certification do EB3, para aí você poder então entrar com as fases 2 e 3
e acabar ficando permanentemente aqui. Claro que o H2B não é dual intent como o H1B, então você não pode ter intenção já de imigrar enquanto está aplicando para o H2B, mas se acontecer a intenção depois que tiver o H2B, pode tranquilamente depois imigrar e passar para um processo de Green Card realmente, como o EB3, nesse caso, né? Esse vídeo aqui é muito importante, na verdade, para empregadores. Você que tem a sua empresa aqui nos Estados Unidos, de construção, de limpeza, landscaping, serviços em geral, delivery, e não consegue encontrar mão de obra, né? Então, esse visto pode ser para você poder, talvez, com uma petição, trazer, sei lá, 10, 15, 20 funcionários para ocupar um cargo que você tem à disposição da sua empresa. Às vezes você quer crescer o seu negócio e não pode porque não tem funcionário, não tem mão de obra. Com H2B você tem a mão de obra, tá? Então, é uma coisa para se pensar, é um visto muito interessante, não é fácil de fazer, mas se você qualificar, se tiver um empregador, o empregador quiser aplicar para algumas pessoas, para trazer um grupo de pessoas para aqui para trabalhar de forma temporária, é uma boa solução para todos, para o empregado e para o empregador, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo, nos vemos na próxima, e se não subscreveram no nosso canal, por favor, subscrevam e aperte o sininho para ser notificado quando subir outro vídeo, tá? Tchau, pessoal, até a próxima.